opção também. Pastor Maxwell já é conhecido da casa, pastor da Igreja Batista Renovo. Ele vai estar falando um pouquinho mais, pastor, psicólogo. Então, ótima pessoa para falar sobre esse assunto. Pastor, que o Senhor abençoe, conduza a vida do Senhor. Amém? Obrigado. Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom estar de volta na igreja do meu pastor. Vocês sabem que ele é meu pastor, né? Ele que cuida de mim. Eu devo muito ao pastor Éder, irmã Lúcia, né? E é muito grato, eu sou muito grato, eu, Poliana, meus filhos, por tudo que Deus usa a vida do pastor Éder na minha vida. A Renovo manda um abraço para vocês. Minha esposa não está aqui porque ela está em outro evento. E eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito sério. Quando diz respeito a casamento, é tanto assunto sério, né? A gente tem que ter... O que eu vou falar? Mas esse assunto tem me preocupado muito, porque eu falo daquilo que eu vivo dentro da minha casa. Não existe receita de bolo para casamento. Quem dera. Né? São dois mundos que se unem, dois mundos diferentes, que se unem com visões diferentes e que tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Eu conversava com o pastor Éder, né? O número de divórcios tem sido maior daqueles que casam, e a gente não está falando do ímpio, nós estamos falando do que está acontecendo dentro das nossas igrejas. O divórcio ficou algo assim muito normal para nós. Eu me recordo que eu me converti aos 20 anos, e o divórcio dentro da igreja é algo que quase nem existia, a gente nem ouvia falar. Então, o que está acontecendo? Por que existe tanta banalização nos relacionamentos? Eu sei que vocês já escutaram várias palavras sobre casamento, mas eu queria conversar com vocês sobre intimidade emocional nessa noite. A bendita intimidade emocional. O desequilíbrio na saúde emocional, ela fica muito clara, porque todos nós, em algum momento, nós expressamos nossos sentimentos, nossas emoções. Nós expressamos os nossos medos, nós expressamos a nossa raiva, nós expressamos as nossas ansiedades, nós expressamos as tristezas, as angústias. No ano de 2007, Deus usou muito uma música para falar comigo de um cantor hispano. E dentro da letra tinha uma frase que marcou minha vida: "Ah, se o meu travesseiro falasse". Pergunta para o seu cônjuge aí, se o seu travesseiro falasse, o que ele me diria? Pergunta para ela ou para ele aí. Vocês já pararam para pensar se o seu travesseiro pudesse ter voz? Porque muitas vezes nós expressamos as nossas emoções para quem? Para o travesseiro. Muitas vezes, quando nós, em especial, a maioria das vezes as mulheres, entram para o quarto, porque elas não podem mais falar das suas emoções, e fala enquanto chora para o seu próprio travesseiro. E os homens, da mesma maneira, mas procura outra fuga, outros ouvidos para poder falar, porque ele tem medo de ser quem ele é para sua esposa. Então alguma coisa está fora, porque a Bíblia diz que unir-se-á o homem à sua esposa e se tornarão uma só carne. Se dentro das nossas relações não tem havido intimidade emocional, alguma coisa está errada. Porque é impossível haver intimidade física, sexual, intimidade espiritual, sem que haja uma boa intimidade emocional. É impossível. Eu poderia falar sobre intimidade sexual, intimidade espiritual hoje, mas eu quero tentar conversar com vocês sobre esse sentimento de proximidade, que é a intimidade emocional, esse sentimento de proximidade com outra pessoa,
que diz respeito a duas vias, baseado na empatia. Eu queria que você tivesse bastante atenção, porque quando nós mantemos uma relação emocionalmente íntima, nós podemos, preste bem atenção nisso aqui, nós podemos compartilhar nossos sentimentos mais pessoais. Porque o dia que eu entrei na história da Poliana e ela entrou na minha, eu já tinha uma história de vida. Ela já tinha a história de vida. E nós, apesar de sermos um em Cristo, no que diz respeito ao casamento, nós somos indivíduos separados, com medos, com angústias, com coisas para falar, e a gente espera que o nosso cônjuge esteja ali pronto para nos ouvir, sem nós nos sentirmos culpados, sem nós nos sentirmos julgados, sem nós não nos sentirmos aceitos ou incomodados, simplesmente por não fazermos ou pensarmos o que se supõe que deveria ser o certo. Deixa eu conversar com você sobre isso aqui. Alguma vez você já foi conversar com o seu esposo, com a sua esposa, e você expressa algo lá do seu íntimo, você escolheu ela ou ele para falar, e ele não foi empático com você. E a forma que ela ou que ele agiu com você trouxe para você esse sentimento de julgamento. Você se sentiu incomodada, você se sentiu incomodado, você se sentiu não aceito por aquela pessoa que se diz ser uma com você. Quantas vezes isso tem acontecido nas nossas relações conjugais? Quantas vezes isso tem destruído? Porque às vezes a gente fala, a gente tenta dialogar, a gente tenta expressar as nossas emoções mais profundas, e o nosso cônjuge não é empático conosco, nos julga, nos dá lição de moral. Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu te falar um negócio. Quando alguém procura você para falar algo íntimo dela, ela não está querendo ouvir uma receita para aquilo mudar ou dar certo. Isso eu conversava com um casal essa semana e eu disse isso. Escute. Depois que a pessoa desabafar para você, aí você diz para ela o que eu posso fazer para te ajudar. E se ela quiser, ela vai te pedir, mas naquele momento que ela está abrindo a intimidade dela para você, escute, seja empático, sem julgamento. Que a pessoa, que o seu esposo, que a sua esposa se sinta aceita. E que aquilo que ela te contou, ou que você contou para ela, meu irmão ou minha irmã, seja recebido de forma com que você e ela, ou nós, não venhamos nos sentir incomodados e na próxima vez a gente vai ter de conversar com o travesseiro. E aí passa anos e anos e anos. Por isso que eu disse, se os nossos travesseiros falassem. Só que a conversa com os nossos travesseiros não gera em nós, nos nossos casamentos, intimidade emocional. Porque é muito importante você entender que a intimidade emocional, ela constrói em cada um de nós uma autoestima que nós não precisamos de mais nenhuma opinião de ninguém do lado de fora, para que a nossa autoestima esteja muito bem, obrigado. Mas se eu sou julgado dentro do meu leito matrimonial, se eu sou julgado pela pessoa que eu mais confiei, a minha intimidade, como fica a minha autoestima? Como ficam as minhas emoções? Como fica a nossa saúde emocional? Como fica a nossa saúde mental? A intimidade emocional, ela cria confiança. Sabe aquele momento que você fala, eu posso ser quem eu sou para ele, e eu posso ser quem eu sou para ela. Ele não vai me julgar, ele não vai pagar sabão, ele não vai se dar uma de santão diante da minha falha, às vezes a minha falta de fé. Quem está entendendo o que o senhor está falando aqui? É muito importante você entender isso.
Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: pastor, mas por que está faltando intimidade emocional? E eu quero falar com vocês sobre alguns pontos muito importantes. E a primeira coisa que você e eu, você que tem essa dificuldade, em algum momento, você deixou de construir essa intimidade emocional, você precisa descobrir o que tem mantido você distante, afastada das pessoas. Você sabe que hoje existe, dentro das nossas famílias, um distanciamento mesmo morando junto? Pare para pensar. Você já percebeu que os nossos filhos têm o mundo deles no quarto deles? Sim ou não? Você já percebeu que as nossas meninas têm os seus contos de fadas e elas não têm coragem de contar para você porque a primeira vez que ela contou você chamou de bobeira? E a hora que você falou, mas isso é uma bobeira, o que você fez com ela? Você destruiu a ponte que ela estava querendo criar para gerar entre vocês uma intimidade emocional. A mesma coisa com os nossos meninos. Então, nós precisamos buscar entender por que nós mantemos as pessoas afastadas do nosso plano emocional. Em que momento, qual foi a razão pela qual nós criamos um muro de proteção, nos silenciamos e vivemos os nossos gritos, vivemos os nossos medos, vivemos as nossas vontades de jogar para fora aquilo que tanto nos angustia e nós não temos para quem falar. São coisas que eu não gostaria de dizer para o meu pastor, são coisas que eu gostaria de dizer para minha esposa. São coisas que eu não gostaria de dizer para a minha pastora, eu gostaria de dizer para o meu esposo. Porque nós não somos um com os pastores, nós somos um com o nosso cônjuge. Então muitas vezes nós nos silenciamos em algum momento, seja por conta de decepções que nós tivemos do passado, que nos levou a desconfiar de pessoas. Quando eu tinha 15 anos, acho que eu já contei isso aqui, vocês já riram de mim. Eu contei a história do morcegão para vocês. Ou não? Então eu vou contar. Mas não ri não. Foi minha primeira paixão, pastor. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci a Flávia Roberta. Morava em Quirinópolis. Eu sou de Rio Verde, então na época a gente escrevia por carta. Quem é da época das cartas aqui sabe. O coração ficava assim, esperando a carta chegar. Era ou não era? E ela colocava um perfume, meu Deus do céu. E um dia eu fui para a praia com meus pais. Ela tinha uma irmã mais velha que namorava o meu tio e eu namorava. E lá na praia nós ficamos sabendo que a irmã mais velha fugiu com um homem. Olha também onde eu fui amarrar meu burro, né? E ela fugiu com o tal de morcegão. Morcegão. Pastor, se eu contar isso na ordem, eu te pego depois, pastor. É hoje? E aí eu fiz um voto secreto. Você sabe o que é voto secreto? Aquele que só nós sabemos. E eu fiz um voto secreto. Antes de qualquer namorada terminar comigo, eu termino primeiro. Você acha que isso foi bom? Não. Eu fiz muita moça chorar. Fiz muita mulher chorar. 2 meses, minha mãe atendia o telefone e falava: ô Cláudia, não, é a Marcela. Ah, Marcela. Antes, durava 2 meses. Só que isso não foi 1 ano, 2 anos, isso foi até Jesus entrar na minha vida. Até Jesus entrar na minha vida. Até Ele me libertar da muralha do silêncio emocional. Só que tem muita gente que trouxe esse histórico em algum momento no seu passado e você trouxe na mala, para o altar.
E o dia que você tentou dar um passo para criar uma ponte de intimidade com seu esposo, com a sua esposa, houve ruptura. E aí entra o papel do diabo, aonde ele te leva? Lá na ferida, que estava quase fechando. E você volta para o seu silêncio. Por isso que nós precisamos entender que manter pessoas afastadas do nosso plano emocional costuma ser, a maioria das vezes, mecanismos de defesa que em algum momento da nossa história nós levantamos. Mecanismo de defesa como medo de se ferir novamente. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. O meu voto secreto foi: eu não vou mais... Isso tem até letra sertaneja, né? Eu não vou mais chorar. Eu não vou mais. Eu não chorei, mas eu fiquei muito ferido. Eu fiquei muito machucado. Talvez eu estou falando, alguém está exatamente assim. Esse mecanismo de defesa que te levou ao seu silêncio, e todas as vezes que pergunta para você, o seu cônjuge pergunta para você, você fala, está tudo bem, está tudo certo, só que por dentro, pão bolorento. Outro mecanismo de defesa, dificuldade de confiar. Outro mecanismo de defesa, crenças negativas sobre si mesmo. Você acha que eu não criei uma crença negativa sobre mim? Por que ela fez isso? Essa é a pergunta. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Fica essa pergunta. Será que aquilo que eu contei para ele é tão bobo assim? Será que é tão bobo que eu contei para ela, que ela riu, ou que ela me ridicularizou, ou ela me julgou? Isso só aumenta cada dia na nossa mente. Por isso que a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, dentro dos casamentos, dentro das igrejas cristãs, está à deriva. Porque tem essa crença negativa, rejeição, como já falamos, decepções não curadas, medo de vulnerabilidade. Eu não abaixo mais a guarda. Um exemplo da Bíblia que mais fala comigo em expor a vulnerabilidade é o exemplo de Naamã. Você olhava para Naamã, o que você via? Uma armadura de um grande general, só que por dentro ele era leproso. Ele tampava a lepra de todo mundo até o dia que ele resolveu tirar aquela armadura, e ele mostrou toda a sua, se tornou totalmente vulnerável, desceu ao Rio Jordão 7 vezes e Deus pôde curá-lo. Essa falta da intimidade emocional, muitas vezes é por conta, eu não vou me tornar mais vulnerável para ela. Quantas vezes eu fiz isso com a Poliana? Eu não vou falar do seu casamento, eu vou falar do meu. Quantas vezes a Poliana chorou sozinha, por medo de falar para mim o que ela estava sentindo. E mais uma vez ser vulnerável, porque quando a gente procura falar algo tão íntimo nosso, uma dor nossa, nós estamos tirando a nossa armadura. Nós estamos sendo quem realmente nós somos. Eu não sou aquela pessoa da igreja. Eu não sou aquele cara da Filadélfia. Eu sou quem eu sou aqui no nosso leito matrimonial. Deixa eu ser eu. E a gente não deixa. Aí eu pego a minha armadura e faço o quê, pastor? Visto de novo. Visto de novo. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. Volte para casa hoje, com o compromisso de buscar ajuda se for preciso. E descubra, volte aonde você caiu. Volte aonde o diabo te machucou. Isso é tão sério que quando eu tinha 33 anos de idade, eu coloquei a cabeça no colo da minha esposa, já pai do Eduardo, pai do Henrique, e chorei o choro de um menino que tinha 11 anos, porque quando eu tinha 11 anos, eu estou contando esse exemplo para você ver essa questão da rejeição. Muitas vezes a rejeição do silêncio. Meu pai trabalhava com a equipe de vôlei, ele veio de Rio Verde para jogar aqui em Goiânia, e nós paramos aqui numa padaria na Vila Nova, e eu sei que é, porque eu nunca esqueci do lugar, na Anhanguera, aqui perto, chegando na casa do pastor Éder.
E ali, enquanto a gente comia, uma das atletas falou: Clodair, vamos tirar uma foto dos meninos, cada um beijando o lado do seu rosto. Quando ela disse, eu olhei para o meu pai, eu tinha 11 anos, olha que eu olhei para o meu pai falou para ela que não queria tirar a foto. Ela insistiu, ele tirou essa foto. Só que ele não tinha sorriso e eu sabia. A primeira coisa que eu vi foi que o meu pai rejeitou. A quem? A mim. Foi o que eu senti. E com 33 anos de idade, eu chorei o choro daquela criança de 11. Porque naquele dia eu não chorei, mas eu levei para a vida aquela rejeição. E nós precisamos. Deixa eu te contar uma visão que eu tive. Anos atrás. E eu conto isso para todo mundo que conversa comigo. Então, se eu contar mais vezes aqui quando eu voltar, você não fica com raiva de mim, não. Pastor, eu acordava 2 horas da manhã, no sonho, na visão. Eu sei que foi uma visão, porque tem ajudado tantas pessoas quando eu conto. E eu ia tomar água, e no canto da cozinha tinha aquelas baratinhas pequenininhas. Sabe quais são? Lotada no canto. Eu acordava no outro dia de manhã, vinha o detetizador, matava, ficava ali 2 semanas, de repente eu ia novamente, quem estava lá? As baratinhas. E aí o Senhor falou assim: Maxwell, desce no porão. O Brasil não tem o costume de ter porão, mas você já viu filmes, ou talvez você já até entrou. O que a gente põe no porão? Me ajuda a pregar. Coisas novinhas, coisas velhas, coisas que já teríamos de ter jogado fora, ó. Sim ou não? Roupa velha, móvel velho. E é um lugar iluminado? Não. É um lugar climatizado? Não. E a gente vai pôr no porão, tudo aquilo que tinha que ter jogado fora. Eu peguei a lanterna, desci a escada, e o Senhor falou: agora você procura o ninho da barata. E eu comecei, para achar o ninho da barata, eu tive de quê? Como diz o goiano, arredar as coisas velhas. Eu fui arredando, até que no canto do porão, um ninho gigante de barata. E o Senhor falou: agora você bombardeia o ninho da barata. O que é o porão? Ó, é o nosso porão. Nós temos a grave, péssima mania de tentar resolver o que está no externo, aquilo que os nossos olhos alcançam, e a gente vive nas nossas relações conjugais matando barata. Aí a gente vem num encontro como esse, fica aí 2 meses top de linha. Só que de repente, em algum momento, o que aparece de novo? As baratas. E nós temos medo de descer no porão. Nós temos medo de abrir a caixa da Pandora. Nós temos medo de fazer o que eu fiz, lembrando daquela moça, lembrando da relação com meu pai. Nós temos medo de encarar o ninho da barata. Só que quando nós descemos o nosso porão, quando nós destruímos aquilo que é interno, o externo se resolve. Aí sim, as baratinhas pararam de vir, porque eu destruí a raiz delas. Eu fui aonde elas brotavam. E aqui eu quero te dar essa palavra: desça no seu porão. Desça no seu porão antes que seja tarde. Antes que domine por completo a sua saúde emocional, sua saúde mental. Encare os seus medos de frente. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre algo muito importante também, que é sobre a comunicação. Uma comunicação aberta. Eu sei que eu estou falando coisas tão difíceis, né? Eu estou atendendo um homem, já
Ele tem 38, casado desde os 18 anos. Ele nunca elogiou a esposa. Ele tem 2 moças, ele nunca elogiou as meninas. Aí conversando, conversa vai, eu falei, você sabe por que você não tem essa habilidade? Ele falou, não. Eu perguntei, quantas vezes você viu seu pai fazer isso com a sua mãe? Ele falou, eu nunca vi. Eu nunca vi. A esposa dele reclamou que ele não elogia. A esposa dele reclamou que... Aí eu falei, por que você não elogia? Ele falou, porque elas atrasam. Aí eu estou lá esperando, quando elas saem do quarto, eu já levanto, pego a chave e saio. E eu falei, olha, a oportunidade que você tem, será que 1 minuto a mais, que você desse um beijo na sua esposa, nas suas 2 filhas, e dissesse, vocês estão lindas, maravilhosas. Eu estou falando de comunicação, irmãos. E ele parou para pensar. Eu falei, é hora de você construir um hábito que você nunca viu quando era criança, nem quando era jovem, nem quando era... ele saiu com 18 anos de casa. Eu falei, agora é a hora de você fazer o caminho contrário. A comunicação aberta, a comunicação sincera, ela é essencial para construir uma intimidade emocional. Construir e manter uma intimidade emocional. A comunicação. Muitas vezes nós gostamos de comunicar quando a coisa é boa. Mas a comunicação, para haver uma intimidade emocional real e verdadeira, ela precisa existir até quando o negócio é ruim. Até quando o assunto é difícil. O brasileiro tem muita dificuldade, a gente toca em volta do toco demais, a gente tem muito medo de falar e daquilo que a gente vai precisar ouvir. É porque nós não gostamos de nos comunicar. Tem um psicólogo americano que chama Marshall Rosenberg, ele disse que é na maneira como falamos e ouvimos os outros, que esta é a chave para o problema das desavenças e discórdias. Repete comigo bem alto, fala, onde não há uma boa comunicação, há espaço para a imaginação. É ou não é? Quando o seu marido chega em casa e vai direto para o quarto, o que você fica pensando quando ele não te fala nada? E aí a gente viaja. É ou não é? Aí a gente viaja, aí apareceu o amante, aí apareceu de tudo. Porque onde não tem uma boa comunicação, não existe intimidade emocional, e existe um espaço gigantesco, porque isso aqui é um negócio maluco. Existe um espaço gigantesco para nós imaginarmos só coisa boa, é? Quem dera. Quem dera. A imaginação é só por ruim. É só para aquilo que não presta. Então, um componente chave para nós fortalecermos os nossos laços emocionais e que está dentro da comunicação é ouvir. Como é difícil ouvir. E nós que já estamos um pouquinho mais na frente, a pessoa vem conversar comigo, eu aprendi isso depois de uns anos, a pessoa vem contar comigo, a hora que ela está na 3ª frase, eu já sei o que ela vai contar. É assim ou não é? E aí a gente já entra, já dá a solução, só que deixa eu te contar um negócio, ela não quer a solução, ela quer... O que ela quer? Falar. Ela quer falar. Então o bom ouvinte olha no olho, fica atento àquilo que a pessoa está falando e deixa ela falar. Isso é um bom ouvinte, isso tem que fazer parte de uma boa comunicação. Porque se você corta a pessoa, a esposa, o esposo no meio, o que ela vai pensar? O que ele vai pensar? Não vou falar para ele não, ele não me escuta. Eu não vou falar nada para ela não me escuta. E a ponte da intimidade emocional nunca se constrói. Ela está indo bem e quebra um pedaço. E para por uns anos. Outro componente é validar os sentimentos do seu parceiro, da sua parceira. E eu até coloquei algo aqui em parênteses. Validar não é concordar. Você sabia?
Sim ou não? Por exemplo, sua esposa vai te procurar, irmão. Amor, preciso te contar um negócio. Eu estou com vontade de enforcar o pastor Éder. Você concorda que ela tem que enforcar ele? Talvez não. Talvez não concorde. E nem ela, no fundo, ela não quer. Ela só quer expressar a raiva. Porque a raiva faz parte dos sentimentos, das nossas emoções. Então, mesmo que a gente não concorde, valida a dor do outro. Valida, depois para fora, a coisa acalmou. Amor, vamos orar. Esse negócio de você enforcar o pastor não é bom, não. Esse negócio não é de Deus, né, pastor? É do diabo, né, pastor? Mas pelo menos ela ou ele se sentiu o quê? Validado. Você foi empático com ela. Você se colocou no lugar dela ou no lugar dele. Isso constrói, além de ouvir, uma boa comunicação. E uma boa comunicação cria pontes de intimidade emocional. Uma boa intimidade emocional gera uma ótima intimidade sexual e uma ótima intimidade espiritual. Porque quando vocês orarem juntos, não tem quem vai impedir a oração de vocês. Responda com empatia, acabamos de falar sobre isso. Entenda que a comunicação, a boa comunicação, ela é a chave para resolver conflitos de maneira saudável. Entenda. Olha para o seu cônjuge aí, eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou pedir mais uma vez. Fala, eu quero entender. Olha para ela ou para ele. Aprenda a se comunicar, começa aqui. Abra sua boca, prepara o ouvido, fala assim, eu quero poder entender as suas perspectivas. Para eu entender a perspectiva do outro, eu tenho que o quê? Ouvir. Por isso que eu não posso cortar na metade. Eu não posso impedir que o outro fale e termine de falar o que ela... Porque senão eu nunca vou saber qual que é a real perspectiva dela. Qual a perspectiva dela no que diz respeito à criação de filhos. Qual a perspectiva dele no que diz respeito a finanças. Eu preciso deixar o outro falar. Para eu poder entender aquele mundo que é totalmente diferente do meu. Veio de outra família, juntou com outra que veio de outra família. Já pararam para pensar nisso? E muitas vezes quando a gente entende a perspectiva, tantos conflitos se resolvem naquela conversa. Tanta coisa acontece. Quando se entende a perspectiva do outro, isso promove um ambiente de compreensão tão extraordinária, você com ela, ela com você. E aquilo que o diabo pensou que ia fazer virar um gigante na relação de vocês, cai por terra. O plano dele cai por terra. Porque você ouviu o que o outro falou, você entendeu a perspectiva, você recebeu com empatia, você cuidou, você zelou, você deu importância para o que ela falou, para os seus filhos, e aí você pode trazer para todos os que estão dentro da casa, para os filhos. Quantas vezes o Henrique, o Eduardo, em especial isso com a mãe, eles contavam tudo para a mãe, conta até hoje. Sabe que as coisas cabulosas de macho? Minha mulher ouviu tudo. Eu não vou contar aqui, porque senão nunca mais vem aqui. Mas ela ouviu. Quando eles vêm me contar alguma coisa, eu sei que eu também tive 20 anos. E quando eu tinha 20 anos, eu fazia aquilo pior que aquilo. Mesmo que eu não concorde, eu vou validar. Vou abraçá-los. É assim que a intimidade emocional acontece. Tenho até 9 horas. Eu falo para vocês que é muita coisa, mas eu vou terminar com isso aqui. Então, a falta de uma boa comunicação, ela destrói a interação no lar.
ela destrói a integração entre os membros da família. Cada um vai para o seu canto, conversar com os computadores, com os amigos virtuais, se abrem para os meninos, se abrem para as meninas virtuais, porque elas não podem ser quem elas são conosco. Todas as vezes que foi falar conosco, nós já falamos sobre o que nós fizemos. Então essa comunicação, ela é uma ferramenta fundamental para não gerar distanciamento emocional. É tempo de nós, e eu quero rapidamente dizer para você a importância. Eu gosto muito do texto de Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Nós devemos, sim, ser sinceros, compartilhar com sinceridade tudo aquilo que a gente tem vontade de falar, mas nós precisamos estar atentos à hora, o momento, a forma, o dia. Às vezes você quer falar algo para o seu esposo, mas ele chegou tão cansado, às vezes ele chegou tão desanimado, não é aquela hora. Espera um pouquinho, aguenta a mão, fala com o travesseiro, amanhã cedo você fala com ele. E vice-versa. Nós precisamos aprender a palavra proferida no tempo certo. Uma boa comunicação é também palavras proferidas no tempo certo. Vou terminar, pastor, por conta do tempo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Eu queria que você orasse com seu cônjuge. E nessa oração eu quero encorajar cada um de vocês a pedir perdão para Deus. Porque essa pessoa que você segura a sua mão, que segura a mão dela aí, é a pessoa que Cristo morreu por ela. É a menina dos olhos de Deus. E muitas vezes nós não temos cuidado da maneira que a menina dos olhos de Deus merece. Eu já pedi perdão para Poliana várias vezes. E eu busco todos os dias da minha vida ser um bom ouvinte para ela. Validar suas dores. Validar seus medos. Mesmo que eu não concorde. Mesmo que para mim seja uma bobeira, algo insignificante. Se para ela é importante, para mim é importante. Se ela precisa falar, eu vou ouvir. Assim com os meus filhos. É tempo da restauração da intimidade emocional nos casamentos de vocês que estão aqui me ouvindo. E eu profetizo isso, eu profetizo o tempo de cura. Tempo de você descer no porão. Tempo de você realmente ser curado de dentro para fora. E poder realmente construir pontes de intimidade emocional. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado, pastores. Deus abençoe. Valeu, pastor. Essa do morcegão aí. Mal posso esperar a próxima reunião da ordem. Você vai se confrontar? Não, eu vou dar oportunidade do pessoal que quiser ser liberto do morcegão, né? Que bênção, pastor. Muito obrigado, pastor Maxwell. Leva o nosso abraço a Poliana, seus filhos, aos irmãos lá da Renovo. Obrigado a todos que prestigiaram essa noite aqui conosco. Guarde essas palavras no seu coração, na sua vida.